Saudações. Bom, eu quero falar sobre as sanções que a União Europeia e o seu braço armado, né, embora seja o contrário, a OTAN é que manda na União Europeia e não o contrário, porque quem manda na OTAN e na União Europeia são os Estados Unidos. Então, o Oeste Coletivo. As sanções que o Oeste Coletivo está pensando em aumentar para a Rússia. O pessoal do Barnard, do Moon of Alabama, fez um texto muito interessante sobre isso que eu gostaria de comentar. Muito bem, vamos começar com um pouco de história. Em 22 de fevereiro, antes mesmo que as tropas russas entrassem na Ucrânia, que foi no dia 24, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram resmas de sanções à Rússia. E também confiscaram cerca de 300 bilhões de dólares da reserva da Rússia que foram investidas no Oeste Coletivo. E é claro que isso é um dos motivos da guerra. Você não vai roubar 300 bilhões de dólares de um país e vai ficar por isso mesmo. Bom, as sanções foram negociadas entre a União Europeia e os Estados Unidos e preparadas meses antes do conflito. O que prova que não foi a Rússia que iniciou o conflito. O Jeffrey Sachs deixou isso claro numa entrevista da Bloomberg esses dias. Bom, qual que era a ideia? Levar a Rússia à falência em poucas semanas. Os iludidos por trás dessas sanções não tinham a menor ideia de quão grande a economia da Rússia realmente era. As sanções não influenciaram a Rússia de modo nenhum, mas suas consequências conseguiram levar a um déficit de energia na Europa e aumentar as altas taxas de inflação, e, portanto, desemprego, pobreza e fome na Europa. A Rússia aumentou as exportações, na verdade o superávit diário da Rússia hoje é de 1 bilhão de dólares, quer dizer que a Rússia está ganhando 1 bilhão de dólares por dia a mais do que compra. A Rússia passou a ganhar muito dinheiro por causa das sanções. A inflação lá está caindo, depois de ter subido, claro, né, no primeiro momento, e os números econômicos gerais são bons. Agora, perguntas da Europa. Os preços mais altos da energia na Europa geraram uma situação completamente positiva para a Rússia, porque vendendo menos ela passou a ganhar mais. E com isso ela ganhou dinheiro suficiente para compensar os gastos da guerra, para não falar da recuperação econômica. Perfeito? E na Europa? Ora, na Europa a única coisa produzida foi alta taxa de inflação, aumento do desemprego, da fome, da miséria. Correto? Então um ator que fosse sensato concluiria que as sanções foram um erro e suspendê-las ia ajudar muito mais a Europa do que a Rússia. Mas as elites dos Estados Unidos e da Europa estão totalmente desconectadas da realidade. Você não pode nem dizer que eles são mentalmente sãos. Então, em vez disso, eles estão dobrando a aposta com o esquema de sanções mais louco que já se ouviu falar. Olha, sinta burrice. A União Europeia avançou na quarta-feira com um plano ambicioso, para dizer burro, mas não testado para limitar as receitas petrolíferas da Rússia. Se o preço global do petróleo continuar alto, isso complicaria o esforço da União Europeia para impor um teto de preço ao petróleo russo, que deveria obter aprovação final na quinta-feira, depois que os negociadores da União Europeia chegaram a um acordo sobre a medida como parte de um acordo de um novo pacote de sanções contra Moscou. Olha a insanidade. De acordo com o plano, um comitê incluindo representantes da União Europeia, do grupo dos 7, que está falando dos outros 3 claudiqueiros, né? Canadá, Japão e os Estados Unidos, que é o dono, que concordaram que o teto do preço deveria ser decidido a partir de reuniões regulares, correto? E que eles decidiriam o teto máximo pelo qual o petróleo russo poderia ser vendido, certo? E que mudaria com base no preço de mercado. Isso é para começar, eles são liberais. Liberal não acredita nisso, certo? E segundo, que isso é burro. Como é que você vai controlar o preço de quem vende, se quem compra precisa desesperadamente da mercadoria? Isso não existe, gente. Isso é economia básica, uniesquina básica. As faculdades que formaram os burrinhos do MBL ensinam isso. É economia básica. Onde eu estudei, os professores ririam de uma merda dessa. Na verdade, os alunos razoáveis ririam de uma merda dessa. Bom, de toda forma, vários diplomatas envolvidos nas negociações da União Europeia disseram que Grécia, Malta e Chipre, que são nações marítimas, seriam muito afetados pelo teto do preço. E elas receberam garantias de que os interesses comerciais delas seriam preservados. A famosa garantia dos Estados Unidos, que vale
um risco na água. De toda forma, os países estavam segurando o que seria o 8º pacote de sanções que a União Europeia adotou desde a invasão russa na Ucrânia, por causa de preocupação que o teto do preço do petróleo russo exportado para fora do bloco afetaria suas indústrias de transporte seguro e outras indústrias, como já está afetando, né? Mas afetaria mais ainda. Com os preços do petróleo em alta, a Rússia está arrecadando bilhões de dólares em receita, mesmo vendendo quantidades menores. O limite parte de um amplo plano promovido pelo governo Biden, no qual o G7 concordou, claro, né? No mês passado, visa definir o preço do petróleo russo abaixo do que está hoje, mas ainda acima do custo. Os tesouros dos Estados Unidos calculam que o teto levaria o Kremlin a perder cerca de dezenas de bilhões de dólares por ano. A questão é, quem vai obrigar a Rússia a vender por menos? Os ucranianos? De verdade? Se o Ocidente não quiser comprar, não compra. Problema deles, o Ocidente faz o que quiser. Mas de quem eles vão comprar petróleo? A Rússia ainda tem 5/6 da humanidade para vender petróleo, quase 7 bilhões de pessoas. A Rússia não vai obedecer o teto e os outros 5/6 da humanidade também não vão. Esse teto vai servir para quê? Para eles deixarem de comprar petróleo russo? Que deixa de comprar. A Rússia não precisa desses idiotas. Pergunta é, como você faz um grande produtor de uma mercadoria rara vender esses bens abaixo do preço de mercado? O que eles vão fazer? Eles vão chorar? É isso que eles vão fazer? A menos que você tenha um cartel de compradores muito forte que também possa comprar esse produto de outro lugar. Só que eles não têm, certo? Isso é impossível de ser feito sem essas duas condições anteriores. É uma impossibilidade econômica, como eu disse. Qualquer Unesquina sabe disso. Até a Faculdade de Direito ensina isso, no básico. Então, para tornar essa medida efetiva e cortar a receita russa, os Estados Unidos, a Europa e seus aliados precisariam convencer a Índia e a China, que compram quantidades enormes de petróleo russo, a comprá-lo apenas pelo preço acordado. Você acha que a China vai concordar com a OTAN? Você acha que a Índia vai fazer isso? Realmente? Você acha? Ok. Especialistas dizem que mesmo com parceiros dispostos, o limite pode ser difícil de implementar. Né? E eles não têm parceiro disposto, eles não têm nem parceiro. A Rússia declarou que não venderá petróleo a nenhuma parte que apoie o regime de fixação de preço do G7. Entendeu? Ou você compra o petróleo russo pelo preço que os russos quiserem vender, ou você não compra. E a Rússia tem a mercadoria mais necessária no mundo hoje em dia. Ponto! Ponto, gente. Não tem o que conversar. Então é por isso que nem China, nem Índia, nem qualquer outro país, além da União Europeia e dos Estados Unidos, vão concordar em aderir a esse pacote de sanção. Como não concordarem em aderir a pacote praticamente nenhum. Você tira os cachorrinhos fraudiqueiros de sempre, Austrália, Nova Zelândia, nem a Coreia do Sul está adotando isso, só o Japão. A ideia toda é louca e complicada demais para conseguir qualquer coisa. Sobre as novas regras, as empresas envolvidas no transporte de petróleo russo, incluindo armador, segurador, subscritor, estariam no gancho para garantir que o petróleo que estão ajudando a transportar seja vendido no preço máximo abaixo. Se forem pegos ajudando a Rússia a vender um preço mais alto, poderão enfrentar ações judiciais nos seus países de origem por violar as sanções. Mas qual que é a consequência disso? Vamos falar? O petróleo russo fica sob embargo na maior parte da União Europeia em 5 de dezembro e os derivados de petróleo em fevereiro. O teto do preço de embarque do país não pertencente à União Europeia foi defendido pelo secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Mais uma dessas mulheres empoderadas, né? Do estilo Liz Truss, Ursula von der Leyen, Victoria Nuland, e essas primeiras ministras insignificantes, tipo Suécia, Estônia, Finlândia. Infelizmente, gente, nossa senhora, isso foi um retrocesso enorme para os direitos humanos, essa política identitária liberal. De toda forma, sob esse acordo, Grécia, Malta e Chipre vão poder continuar a enviar petróleo russo, mas sob as condições deles, né, do teto de preços. Perfeito? Acontece que, se esse teto vigorar, nenhum país vai comprar petróleo russo, desses que adotaram as sanções. Perfeito? Então, resultado prático: China, Índia, Emirados Árabes Unidos vão tomar o lugar da Grécia e de Malta como transportadores e armadores internacionais.
Os navios gregos, os navios malteses, os navios cipriotas vão ser aposentados, vão ficar ociosos, vai ser vendido como sucata. E navios, tanques indianos, de Singapura, chineses, de Dubai, de Abu Dhabi, vão tomar o lugar deles. Simples assim. A Europa só está matando mais uma de suas indústrias, a de transporte. Perfeito? Porque imaginar que outros países da Ásia, que são mais ricos, mais poderosos e que fabricam navios, vão deixar de ganhar dinheiro porque os europeus desejam isso para matar a si mesmo e a própria economia, é muita burrice. É muita burrice. Então, a única coisa que vai ser conseguida com esse pacote de sanções, se essa sandice chegar a ser adotada, é o fim de mais uma indústria americana. A indústria de transporte. Vai morrer. Certo? Mais uma indústria europeia vai morrer. Mais uma indústria japonesa vai morrer. E vai ceder lugar, é assim que funciona na natureza, mesmo na natureza econômica, a atores mais inteligentes, correto? Simples assim. É mais um tiro no pé. Cada vez mais, na verdade, um tiro na cabeça que a União Europeia, que os Estados Unidos e que todo o oeste coletivo está dando em si mesmo. Até. Se inscreva no canal, compartilhem, curtem.